Olá, boa noite, tudo bem? Oi, Leda, como vai? Você consegue me ouvir bem? Oi, Ana. Oi, Cristina. Cláudia, Francisco, sejam bem-vindos. A Fabi daqui a pouquinho está chegando. A gente vai conversar hoje sobre o livro da Olga Tokarczuk, sobre os ossos dos mortos. Oi, Lívia. Oi, Cláudia. Vocês me ouvem bem? A luz tá boa? A gente tá aguardando um pouquinho a Fabi, daqui a pouquinho ela entra aqui. Deixa eu ver se chamar. Só um minutinho, gente, eu vou ter que chamar a Fabi. E a gente já começa. Ah, obrigada, Leda. Olá, Luciana. Deixa eu contar para vocês que estão chegando agora o que é o Letradas e Confinadas. O Letradas e Confinadas é um projeto de quarentena que eu, Thalita Mashiuchi, a Cláudia e a Lívia, nós criamos para discutir literatura, estudos literários. Oi, Fabi, a Fabi já está aqui. Daqui a pouquinho ela deve estar pedindo para entrar e a gente já começa. E aí hoje a gente vai conversar então sobre o romance, sobre os ossos dos mortos, da Olga Tokarczuk, que é um nome que eu acho que eu devo pronunciar errado porque é um sobrenome polonês. Oi, Fabiane, tudo bem? Oi, Thalita. Prazer tê-la aqui. Muito legal conversar com você sobre esse livro. Tava animada. Eu também. Eu estava comentando com o pessoal, né, que a gente vai falar hoje então sobre o romance, que aí fica sobre, né, sobre os ossos dos mortos, uma versão digital da Olga Tokarczuk. É assim que se fala, Fabi? Eu acho que é. Eu acho que deve ter algumas consoantes que no português não cabem na nossa boca. É, para mim parece correto, talvez para um polonês. É. Deixa eu então contar um pouco para o pessoal que está chegando aqui o que é esse projeto, né, do Letradas e Confinadas, que é uma iniciativa minha, Thalita Moschiuti, da Lívia Bueloni e da Cláudia Maria de Vasconcelos. Nós três somos estudiosos, né, da área de literatura e a ideia é que a gente possa compartilhar leituras, divulgar também os estudos em andamento na área dos estudos literários. Então, essa é a ideia do Letradas. E hoje a gente está muito feliz de estar recebendo a Fabiane Sex, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse livro. E aí, deixa eu fazer então agora a apresentação formal. Acho que muita gente já te conhece, mas a gente faz a apresentação formal. A Fabiane Sex é psicanalista, crítica literária e doutoranda do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP. Ela é autora também do livro Helena Ferrante, Uma Longa Experiência de Ausência, que foi publicado pela editora Claraboia. E esse livro é um desdobramento da sua pesquisa de mestrado, né? Mas hoje a gente vai falar de uma outra obra, né? Que é sobre os ossos dos mortos, da Olga Tokarczuk. Muito obrigada, Fabi. E aí Obrigada pelo convite, Thalita. Vocês vão continuar com Letradas depois da quarentena? Porque é tão legal o projeto. Acho que sim, talvez, não sei se com a mesma frequência, né? Mas a gente pretende continuar assim. É muito legal estar em contato com sempre, assim, com essa periodicidade, com os colegas que pesquisam e com os leitores. Acho que é muito enriquecedor para todo mundo, assim, né? Muito legal, adorei a ideia. Ah, obrigada, Fabi. E o que eu queria, que a gente gosta às vezes de começar um pouco, é que cada um fale, assim, da sua relação com a obra, com o livro. Então eu queria que você contasse um pouquinho como é que você chegou até sobre os ossos dos mortos. Como você chegou, assim, e como foi a sua experiência de leitura quando você leu pela primeira vez? Tá.
Bom, boa noite para todo mundo. É uma alegria falar desse livro. É um livro muito querido para mim. E é uma alegria falar dele com a Thalita, que é minha colega lá da pós-graduação, doutoranda também. Você está quase defendendo, não tá? Quase terminando. Em janeiro eu tenho que entregar a tese. E a Thalita estuda o Qetse, que tem muita relação com os temas, o trabalho da Olga. Eu vou falar só Olga, uma intimidade forçada pela dificuldade com o sobrenome, tá bom? Ótimo. Então, eu li o livro quando ele saiu no Brasil, então tem pouco tempo, foi logo em seguida a divulgação do Prêmio Nobel, né? Ela ganhou o Prêmio Nobel de 2018, mas foi divulgado só em 2019, né? Foi aquele ano de hiato. Então, em 2019 foram divulgados 2 premiados de anos consecutivos, e ela foi de 2018. E aí o livro saiu no Brasil logo em seguida, pela editora Todavia, e eu li sem saber o que esperar, assim. Eu li porque, para acompanhar, eu gosto de acompanhar os lançamentos de literatura contemporânea mais importantes, então eu li. E eu fiquei fascinada pelo livro. Desde então, eu acho que eu já reli umas 4 vezes o romance. Hoje, enquanto eu estava esperando, eu reli o primeiro capítulo e vi que algumas passagens, assim, já estou quase sabendo de cor, que nem a gente sabe uma letra de uma música que a gente gosta muito, né? Uhum. Então, eu percebo o quanto é querido para mim, né? O quanto fica comigo esse livro. Por razões talvez pessoais, né? Acho que sempre a gente é pego por uma obra, por uma razão afetiva, ainda que depois a gente trabalhe isso numa pesquisa, com tentativa de objetividade, né? Mas acho que o primeiro instante é sempre uma leitura ingênua, assim, é quase sempre uma leitura ingênua, no sentido de que ela é uma leitura quase que é você e o livro ainda, né? Ainda mais um livro que ele é de 2009, né? Ele foi publicado na Polônia em 2009, mas aqui no Brasil ele só chegou o ano passado. E no mundo todo, né? É uma obra que tem sido a Olga, e a obra dela é uma obra ainda recente, do ponto de vista da discussão, da pesquisa, das resenhas. Então a gente ainda não tem muito, a gente não tem muito campo amostral para estar acompanhada, mais ou menos a gente com as nossas leituras, e depois eu busquei algumas resenhas, quem se interessar pode fazer a mesma coisa, mas ainda é uma autora que está sendo estudada, que está sendo resenhada, né? Então eu sabia muito pouco sobre ela e sobre o livro. E fiquei muito encantada com a escrita, né, com os aspectos literários, porque é o tipo de livro que eu pessoalmente gosto, no sentido de que eu gosto muito do trabalho poético, mas eu prefiro quando eu não consigo visualizar muito bem o truque, o artifício por trás do trabalho poético. Tem uma frase da Virginia Woolf sobre a Jane Austen que me faz pensar na Olga, que que entre todos os grandes, a Virginia Woolf diz que a Jane Austen é a mais difícil de apreender no ato de grandeza. Então, alguns autores, a gente, como a Clarice Lispector, como Guimarães Rosa, a gente consegue até dizer por que fica tão tocado por aquela obra do ponto de vista poético. Mas em outras obras, né, a gente tem uma impressão quase de que é uma linguagem muito próxima da linguagem não poética. Então fica mais difícil perceber esse trabalho. Eu gosto muito disso, de quando eu não consigo perceber. Embora eu também goste muito desses autores que eu citei, especificamente do Rosa e da Clarice Lispector.
Porque E, cada então, autor também tem um universo, né, Fabi? Assim, cada autor tem a sua poética e um universo, né? E a gente às vezes transita entre autores e entre determinados universos que são mais próximos, né, de determinados autores, né? Só para sim. compartilhar também um pouco com você, eu li mais recentemente, eu queria ler faz tempo o livro, mas eu li especialmente para a gente poder conversar aqui. Ah, que legal. E aí, no começo, mas eu não tinha lido quase resenha do livro, né? Aí eu Aham, comecei a ler, porque é um romance que a gente pode depois falar um pouquinho sobre a sinopse para quem ainda não leu, né? Mas assim, uhum, no primeiro capítulo, parece que você se sente no meio de uma cena, né? De um uhum. fato que acontece, você é jogado junto com a personagem ali com a Janina Dutchenko, você é jogado ali naquele fato. Mas para mim teve um pouco assim de demorar um pouco para embarcar, sabe? De seguir, porque acho que é legal a gente contar também que a história é narrada do ponto de vista em primeira pessoa, da Janina. Uhum. E aí no começo foi um pouco difícil de embarcar, e aí aquele cenário e aí eu achei engraçado que a gente está falando sobre um livro que abre com uma cena de inverno, ela, né, num lugar Muito muito frio. frio, Aham, e hoje esfriou bem aqui em São Paulo. sim. E aí, aí eu achei tudo muito. Tava esquisito, mas não um esquisito ou um estranhamento que afasta, mas que você quer descobrir. E aí, depois Aham, que, à medida que a leitura avançou, aí eu fui um pouco abduzida para aquele universo, sabe? Para aquela lógica daquele universo e daquela personagem. E aí ela sim. também é uma personagem, até se você pudesse comentar um pouco junto depois com a sinopse, é uma personagem que no começo você não sei, para mim foi um pouco assim, eu não consegui me identificar ali com ela, eu achei ela muito esquisita, mas depois Hum. eu achei ficou muito íntima e, nossa, a esquisitice dela também é um pouco a minha, um pouco nesse É, sentido. Estou falando de uma sim. leitura muito, isso que você falou, é uma leitura que eu leio com um leitor normal, não é de especialista, né? Aquela das impressões nesse sentido. Uhum, Então, eu só queria compartilhar também um pouco com você essas impressões iniciais da obra quando eu li. E aí eu uhum. queria que a gente contasse um pouquinho agora para quem está acompanhando a gente a sinopse, né, Da o obra. enredo dessa obra, para depois a Tá. gente entrar nos temas, né, e nas construções que a Olga propõe. Tá. Muita gente, o depoimento de leitura de muita gente é parecido com o seu. Eu também acho que demorei umas 5 páginas, mas tem gente que diz que demorou umas 20, umas 40, porque de fato, né, acho que agora já entrando na sinopse, né, essa voz narrativa, essa primeira pessoa que narra, vem encharcada de um mundo interno muito específico, né, cheio de Peculiar, né? particularidades. A Camila von Holdefer, não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dela, ela escreveu uma resenha interessante, curta, né, na Folha, porque é resenha de jornal, mas muito boa, em que ela fala que é quase um paradoxo dizer isso, mas é como se a personagem narradora tivesse uma espécie de mitologia privada, né, como se ela tivesse a própria mitologia dela. Então, eu acho, agora relendo o primeiro capítulo, sabendo disso, isso fica muito claro, assim, desde as primeiras linhas, ela já vai apresentando elementos desse mundo dela, desse mundo particular, e a gente estranha mesmo, né? Eu acho que cada um de nós vai estranhar por um motivo diferente, mas dificilmente alguém vai se identificar completamente, porque eu acho que só existe uma Janina do Sheiko. Então, as pessoas que gostam muito de astrologia, por exemplo, se identificam com a astrologia, mas estranham outros comportamentos, né? Eu que gosto muito, também me interesso muito pelo direito dos animais, me identifiquei muito por essa parte, mas não sei nada de astrologia, então para mim era um outro idioma. Então cada um vai achar um ponto de estranhamento, é mais fácil achar estranhamentos do que propor uma identificação muito rápida, né? Acho que é o contrário, ela é uma personagem que desafia a gente na posição de leitores, que nos coloca
numa posição de reconhecer que talvez para habitar aquele corpo, né, aquele ponto de vista, a gente vai ter que deixar alguns dos nossos preceitos, preconceitos, enfim, de lado, senão vai ficar sempre um ruído, assim. Bom, a história é narrada em primeira pessoa por essa mulher, que nunca diz exatamente a idade que tem, mas é velha, né? Ela diz que é velha, que tem uma certa idade e que tem algumas moléstias, que ela também não nomeia. É uma mulher que, como a gente estava dizendo, tem uma série de peculiaridades, que enxerga o mundo de uma maneira muito específica. E tudo começa, ela mora numa vila, numa região muito fria, né, no inverno, começa no inverno, na divisa da Polônia com a República Tcheca. E a história começa quando um vizinho dela, dessa vila, morre em circunstâncias um pouco misteriosas, né, que ela interpreta de maneiras também misteriosas, ou pelo menos improváveis. E a partir dessa primeira morte, a gente é apresentado a uma sequência de outras mortes. Então é um suspense, ao mesmo tempo que é uma comédia de erros, ao mesmo tempo que é uma comédia dramática, que é também um romance filosófico. Então é um pouco de tudo misturado. Não sei se está bom de sinopse. Acho que tá ótimo. Acho que isso que você falou, ele é um livro que é bastante difícil você falar, é um suspense, é uma comédia, não dá pra gente fechar, né, um pouco assim esse estilo dele. E que eu acho que tem, acho que talvez dois elementos que são interessantes, que você falou de um suspense diante de um crime que ocorre, uma morte, né? Então, um pouco essa coisa do mistério, de saber quem matou, né, o que aconteceu e tudo mais. E tem muito essa comédia de erros, essa questão da personagem, né, que é tragicômico. E acho que é interessante comentar, Fabi, que as pessoas estão colocando nos comentários, muito isso que você comentou, eu me identifiquei de cara, outros não, eu demorei para embarcar, isso que você falou, ela nos desafia. E a Cláudia perguntou aqui, eu acho que a gente pode até, se a Janina, a gente não pode chamar de Janina, né, que ela não gosta, se você quiser ser eu também só chamo de Senhora do Sheiko, não chamo de a Senhora do Sheiko, se ela nos desafia também moralmente. Se ela nos desafia moralmente? Acho que sim, muito, né? Eu acho que ela tem uma visão de mundo, como a gente estava dizendo, muito particular, que em grande medida eu até compartilho, mas ela é uma personagem limítrofe em diversos aspectos, então ela força, né, os limites da empatia, e eu acho que ela nos força a ocupar uma posição mais de reconhecimento de diferenças legítimas, ou de pelo menos que nos despertam mais vontade de acompanhar, compreender, pensar, do que julgar. Mas ela com certeza tá questionando justamente os acordos culturais, né? As convenções que a cultura faz sobre certo e errado, uma certa naturalização da violência, e ela reage a isso à sua própria maneira, e de uma maneira que dificilmente a gente poderia defender no plano legal, né? Melhor dizer legal do que moral, talvez, porque moral é mais subjetivo, né? Mas ela tem um código próprio. Com isso, eu não quero dizer que ela não proponha reflexões que sejam extremamente válidas. Né? Exato. Acho que talvez até para um pouco para o pessoal que está acompanhando e que não leu, um pouco da peculiaridade e o quanto ela
um pouco rebelde, ao mesmo tempo questiona as convenções, a gente poderia contar um pouco da peculiaridade dela, de como ela chama as pessoas, que não é pelos Sim. nomes. E logo é legal porque não é muito didático o livro. Então, quando ele começa, ela só fala o esquisito, o professor, o pé grande. E só depois ela diz, né, que ela está questionando tanto as convenções que ela questiona até mesmo o nome que cada um recebe dos seus pais, né? Ou o nome das coisas. Ela rebatiza tudo, né? Conforme ela, ela chama o vizinho de esquisito, o outro vizinho de pé grande, ela A amiga chama que trabalha no brechó é a Boas Novas. a Boas Novas, ela vai renomeando as pessoas de acordo com características que fazem mais sentido para ela do que o próprio nome. E ela estranha, inclusive, como você já disse, o nome dela mesma, né? Então ela chama Janina, mas ela não se reconhece com esse nome. Então ela prefere ser chamada só como Senhora do Schenko, né? E pelo sobrenome ela se reconhece. Mas esse eu acho que é só um aspecto de tantos outros dessa tal mitologia privada aí, né? E eu acho bastante simbólico, mas não o mais importante, embora para a história, né, tenha vá movimentando a história o tempo todo. Uhum. E aí acho que a gente podia comentar agora, Fabi, um pouco que você falou, né, que teve uma resenha que falou que ela cria né, essa mitologia privada. E aí Uhum, também uma outra chave que a gente pode pensar um pouco e até discutir é aquela citação do New York Times de que o livro, né, sobre o romance sobre os ossos dos mortos, é uma fábula filosófica sobre a uhum, vida e morte. E aí eu acho que a gente podia questionar essa questão por que fábula, né? Sendo o uhum, que a gente entende por fábula, um pouco cada uhum. uma dessas palavras, sabe? Para um pouco para a gente entrar mesmo nos temas do romance. E Muito aí fazendo legal. aquele diálogo com o que você falou, porque é um romance que fala sobre o nosso tempo, né? Tá bom. Eu adorei você fazer esse gancho, porque já que ela pensa muito sobre as palavras, né? Inclusive ela é tradutora também de literatura e professora de inglês na Polônia, então ela está sempre numa posição de fronteira, né? E de ponte. Então ela realmente pensa muito sobre a linguagem também. Eu tenho um problema com esse entendimento de que é uma fábula, porque eu acho que não é o projeto do livro, no sentido de que não é só uma metáfora, sabe? Que não é só uma alegoria. Eu acho que ela está tentando construir uma história esquisita mesmo, né? Em que essas coisas podem descambar ou não para o realismo fantástico. E conforme a gente vai lendo, a gente. Vou dar um spoiler, pode? Pode. Acho que não tem como aprofundar um pouco sem dar spoiler, então. É, Acho que assim, o que é legal dizer para as pessoas é que isso não perde, a não graça vai da perder leitura. a leitura, né? A gente, quando a gente estuda literatura, essa distinção, ou pelo menos esse binômio forma e conteúdo, é muito importante para a gente lembrar que a leitura de um livro não é só descobrir o que vai acontecer, mas é a própria experiência, né, de leitura, de confronto com aquela linguagem, né? É como as coisas são É como contadas. a Olga constrói esse universo, né? Sim. O spoiler que eu ia dar é que eu, muitas vezes, durante a leitura do livro, eu fiquei em dúvida se ia caminhar, ela deixa de fato essa dúvida, né? Se vai caminhar para um enredo fantástico, no sentido de que então os animais vão ter atributos que são Próprios estritamente homens. humanos, porque também tem uma questão que é muito legal, que tem uma pesquisadora, a Maria Esther Maciel, que estuda literatura e animalidade, e ela fala sobre essa
esse equívoco muito comum, que é dizer que algo é uma antropomorfização dos animais, é quando a gente atribui a eles coisas que talvez eles tenham. Por exemplo, dizer que a cachorra-baleia do Vidas Secas, do Graciliano Ramos, é uma cachorra, um animal que tem características humanas, porque tem uma certa sensibilidade. Então, a Maria Esther Maciel diz que a gente não pode dizer do animal como a gente diz, com tanta domesticação. Então, que tem alguns atributos que talvez não sejam específicos do humano. Mas digamos que na história da Olga, a gente pode dizer que se fossem de fato os animais que estivessem à frente do plano que ocupa a centralidade do livro, aí eles teriam algumas atribuições específicas dos humanos. Então, nesse caso, descambaria ou caminharia para um enredo fantástico, em alguma medida, né? Ou alegórico, meramente alegórico e tal. Não necessariamente são coisas diferentes, mas a gente não consegue se aprofundar em todas essas sub... As subcategorias e explicar cada especificidade, né? É uma pena, mas não dá, né? Então, na verdade, o livro fica o tempo todo, na verdade, é um livro que está super ligado à realidade como a gente a conhece, né? Embora faça sempre um pouco de vertigem e esteja questionando essa realidade. E quando eu leio fábula, eu tenho a impressão que tem um desejo de interpretar o livro como se ele fosse uma alegoria, né? E não uma história realista, de um incômodo absolutamente realista, de um desamparo absolutamente realista. Então, esse é meu incômodo com a palavra fábula, embora se a frase fosse que é um romance filosófico sobre a vida e a morte, eu concordaria. A palavra fábula só que me preocupa. E eu acho que você pediu para eu dizer sobre por que eu acho que é um romance para o nosso tempo, né? Porque eu acho que ela está falando de um mal-estar o tempo todo que é muito próprio do nosso tempo, né? Que é anterior ao nosso tempo, pensando em nosso tempo aí como século XXI, como a contemporaneidade, é anterior a isso, mas que escalonou de tal maneira, e a gente agora, no meio da pandemia, é ainda mais relevante esse livro, e é de um mal-estar muito atual que ele trata. Aí acho que talvez a gente precise contar um pouquinho qual que é esse mal-estar, né? Que reflexão de qual mal-estar ela está dizendo. E eu acho que talvez a gente possa também fazer... Não, deixa você responder sobre o mal-estar e aí depois eu comento. Tá. Bom, é uma questão muito complexa, né? Que ela aborda com complexidade, mas digamos que, fazendo uma simplificação, ela está examinando a relação entre os seres humanos e a natureza, né? Essa distinção entre humano e natureza já é problemática e ela problematiza também, né? E ela está investigando as consequências dessa cisão, né? Ela diz que como se a gente tivesse se separado de tal maneira, né, do entorno e do qual a gente faz parte, essa ideia de progresso, em que existe uma ideia de humanidade que está ligada a uma certa ideia de cultura, e fora dessa cultura o que tem seria a barbárie, a violência, essa cisão que está aí no pensamento moderno, né, que já é antigo, né, mas na ideia de modernidade, que é um domínio do humano da natureza, né, o domínio humano da natureza, não deu certo,
né? Então, por um tempo, talvez, quando o ser humano criou recursos para se proteger de algumas coisas, né? Por exemplo, da chuva, do frio, de algumas doenças, talvez a ciência, a tecnologia tenha entusiasmado e tenha soado muito otimista para o humano esse domínio. Mas, infelizmente, isso foi sendo escalonado de uma maneira, negligenciando a nossa própria natureza e a natureza em torno da gente, que só poderia colapsar como está colapsando, de diversas maneiras. E eu acho que ela examina diversos colapsos que estão interligados, diversas formas de violência. Uhum. Fabi, eu queria só um pouco porque assim, o que a gente tem, né, na história, então, que tem os caçadores, na verdade, tem vários homens que fazem parte de um grupo de caçadores da caça que é legal na região, mas que eles cometem ilegalidades, eles são mortos, e aí tem esse mistério em torno da morte deles, que se atribui aos animais, que seria uma vingança dos animais. Uhum. E aí, eu acho que é importante ressaltar que a personagem é vegetariana, e aí tá como sempre autora, né? como Isso autora. ela. E aí, que acho que é importante a gente falar, mostrar. Eu só queria ler um trechinho, então, que ela tá falando da relação homem-natureza, da crueldade com os animais. E aí eu queria só ler um trechinho, um pouco para mostrar como essas reflexões sobre o mal-estar podem aparecer, estão inseridas dentro dessa voz, dessa personagem. Será que é possível que esses procedimentos macabros aconteçam de verdade? Essa matança cruel, insensível, mecânica, sem nenhum remorso, sem uma pausa para pensar, embora muito pensamento seja implicado a filosofias e teologias engenhosas? Que mundo é esse onde matar e causar dor é tido como normal? O que diabo acontece com a gente? Uhum. Acho que aqui eu acho que quis ler um pouquinho esse trecho, um pouco como também esses questionamentos vão aparecendo, né, ao longo do romance. E aqui nesse trecho que eu li, ele aparece num questionamento na forma de, quando a gente está falando forma de conteúdo, aqui na forma de uma interrogação mesmo. São interrogações Sim, que a personagem faz e que a autora está propondo também para o leitor, né? é muito difícil, talvez, falar da maneira como ela se relaciona eticamente, né? Como ela se posiciona, como ela enxerga a relação com os animais, porque o discurso em torno disso, o discurso geral na cultura, é um pouco cínico, né? E é um pouco, infantiliza um pouco essa questão, né? Eu gosto muito de uma coisa que o Keats falou, é assim mesmo que pronuncia, Thalita, o sobrenome dele? Coetzee. Coetzee? É? Coetzee. Tem um A no finalzinho, assim. Mas pode falar Coetzee, que Coetzee. acaba todo mundo identificando mais, que é o autor de Desona. Tá bom. E da vida dos animais, do Elizabeth Costello, né? E que também venceu o Nobel e também escreve um pouco literariamente sobre esses mesmos temas. E também é vegetariano e também fala sobre isso na obra e fora da obra, né? Tanto quanto a Olga Tokart. E ele deu uma entrevista que eu achei muito legal, que alguém perguntou para ele da onde vinha esse amor pelos animais. E aí ele disse que não se tratava de amor pelos animais, que os animais não precisam ser amados por ele, né? E que se o critério do que merece proteção, respeito, enfim, ainda fosse aquilo que é digno do amor humano, ainda teria uma assimetria, né? Ainda teria uma dominação, que na verdade para ele é uma questão de reconhecimento de uma outra forma de vida que merece ser respeitada, que é legítima e sobre a qual ele não se sente autorizado a decidir,
e que o tratamento dessa questão geralmente é infantilizado mesmo, né? Então, quando você encontra uma obra que consegue representar isso da maneira que ela fez aqui, em que ela está propondo dentro da obra, a partir da visão dela, uma outra epistemologia, uma outra base de outra maneira de enxergar o mundo e de organizar. Então, o que ela está dizendo é que existe para ela, uma equiparação entre essas formas de vida e uma violência desmedida quando uma delas tenta subjugar a outra inescrupulosamente. E isso pode se dar, a gente pode pensar nisso, não só se a gente pensa só em relação aos animais, talvez seja um pouco empobrecedor, né? Porque, na verdade, a gente pode pensar a questão da colonização, a gente pode pensar a questão da escravidão, a gente pode pensar a questão dos indígenas, a gente pode Há uma pensar... crítica, não sei se você concorda, mas acho que há uma crítica, tanto proposta pela Olga quanto pelo Coetzee, em relação ao que o excesso de racionalização do mundo moderno leva e justifica certos atos bárbaros. E aí acho que é isso que você está dizendo, né? E aí o quanto também quando você está da relação homem-animal, isso não é só em relação ao direito dos animais, como diz muito sobre a própria organização social, né? Dos homens. Sim. E essa violência que está no tecido social, né, na organização social. E aí, assim, no caso do Coetzee, ele está falando ali da África do Sul, da questão dos mecanismos de dominação na época do apartheid. No caso da Olga, também tem uma crítica, né, aos regimes do leste europeu. Né? Então, também tem essa discussão. Também está dentro do humano, né? Essas coisas se associam, como também na obra tem uma discussão sobre essa questão da corrupção, naquele pequeno vilarejo, dos poderes, né, que tem ali. Tem um entrelaçamento muito complexo, né? É muito mais complexo do que só a relação dos homens com do ser humano, né? No caso dela, os exemplos do livro, os personagens que desempenham essas crueldades são todos homens, né? Por acaso, assim, ou não, mas no livro dela, os personagens que morrem e que estão envolvidos nesse esquema aí de corrupção, de violência, eles são todos homens. Mas dos seres humanos, de maneira geral, com a natureza, e a natureza inclui os seres humanos, né? Então, essa discussão mais ampla, diga. Não, da natureza, e a natureza que é muito ampla, também muda o sentido da palavra natureza, né? Que engloba não só o mundo natural, quanto o mundo social, né? O entorno, o meio ambiente, que a gente às vezes associa meio ambiente só com aquilo que está longe, distante, mas é o meio ambiente também onde você vive, né? O urbano, aquele vilarejo na montanha, etc. Acho que também tem esse... E aí acho que até é interessante dizer como ela, não sei como você enxerga isso, como ela potencializa essa questão da relação homem-natureza, e aí como entra um pouco a questão da visão da astrologia também, que ela fala dos céus, talvez uma visão mais integrativa, né? Assim. Sim, eu não consigo decidir justamente porque eu conheço tão pouco de astrologia, eu não consigo decidir se ela está sendo irônica, se tem aí Tem momentos que eu realmente acredito nisso, né? Tem um trecho que ela está atribuindo ao esquisito, um vizinho com quem ela simpatiza, né? Embora ela chame ele assim, ela está dizendo que ele é muito silencioso. E aí ela quer explicar isso por uma espécie de mapa astral imaginário. Ela está supondo como poderia ser a organização do mapa astral dele. Deixa eu ver se eu acho que eu
Li hoje isso. E aí, tá logo no primeiro capítulo. Ela diz assim que ele, ou ele tem... Ah, deixa eu achar para não citar, não estragar. E deu uma travadinha aqui na Fabi. Ixi, vamos esperar um pouquinho para ver se ela volta. Enquanto a gente está esperando para ver se volta. Voltou, Fabi. A Foi internet bom que que faz. nesse tempinho eu consegui ler os comentários. E aí depois Tá eu bom. passo os comentários para você. Tá, é um trecho que eu não tô conseguindo encontrar, mas que ela diz mais ou menos assim: quem entende de astrologia me perdoa, porque eu vou inventar aqui os signos. Mas ela diz assim: ah, ele é silencioso porque ele deve ter o Sol em Escorpião, ou em conjunção, ou em oposição. E aí são duas coisas que em tese são opostas, né? Ou tá junto, ou tá, né? Não dá para ser. E como eu não conheço a astrologia, eu vou ter que estudar um pouco para entender os comentários dela. Me dá a impressão de que é muito arbitrário, né? Embora para ela trate aquilo como ciência. E eu acho muito, são algumas das passagens que para mim são mais divertidas. Por exemplo, quando ela está assistindo, está dizendo que naquele dia do ano, não sei, o Sol ou a Lua está na casa da morte. Então, que uma prova disso é a programação da televisão. E que se você for mudando, que se você for mudando os programas, que você vai ver que ela acha um filme que tem morte no título, e aí ela muda para o noticiário e tem morte, e aí tem mais... Mas é assim, é como se fosse uma teoria muito fácil de ser comprovada, né? Uma hipótese que ela cria que muito facilmente seria comprovada, embora seja absurda, né? Então, é Mas muito divertido. não, eu acho que eu também eu não entendo praticamente nada não entendo nada de astrologia, na verdade. Só sei o que a gente vê de conhecimento de senso comum. Mas uma coisa que eu achei curiosa, que eu li uma entrevista da Olga, em que o jornalista pergunta para ela: "Você acredita em astrologia?" Aí ela diz assim: "Não é uma questão de se eu acredito ou não acredito. É uma forma de interpretação do mundo antiga." Aham. E aí você estava falando que é isso, eu acho que para entender melhor o lugar da astrologia na obra, precisa entender um pouco mais dessa linguagem, que não deixa de ser uma linguagem interpretativa, né? Exatamente. Mas eu achei curioso porque a gente começou falando um pouco também dessa questão de que ela propõe para gente esse exercício de você entrar, interpretar, entender, entrar nesse mundo peculiar que é da personagem e de alguma Sim. maneira então, de novo, é um exercício assim para outras visões, né? Para uma abertura para outras visões. Exatamente. Nesse sentido. Eu fiquei muito curiosa. Eu digo essas coisas que eu acho graça, mas eu fiquei muito curiosa na época. Na época que eu li a primeira vez, eu falei, eu vou ter que ler mais sobre astrologia para poder alcançar um pouco mais o raciocínio dela, né? Porque olha, logo na primeira página do livro, quando ela fala das efemérides, quarta linha, ela já está trazendo essa questão da organização dos astros, né? E da disposição deles para a história. Ela está dizendo que se ela tivesse consultado as efemérides, ela nem teria tomado a valeriana, que é uma planta que também... eu gostei tanto desse livro, porque me apresentou tantas coisas novas. Aí eu descobri, eu nunca tinha ouvido falar da valeriana, eu descobri que era uma planta, um chá e um óleo essencial que as pessoas usam mesmo para dormir. Eu comprei, testei. Na pandemia. Tomei para dormir, adorei, achei muito gostoso. Então, dá vontade, né? Se a gente não ficar numa posição muito defensiva,
ela nos convida a experimentar outras maneiras de pensar sobre as coisas, né? Deixa eu só. Acho que não é mudando de assunto, porque dá para fazer a conexão, né? Dessa forma. Porque a gente está falando então dessa mitologia que você falou, dessa mitologia privada dela. E aí, acho que tem um outro elemento que até a Cláudia colocou nos comentários, que ela é uma leitora e tenta ajudar o colega dela a traduzir William Blake. E que Exato. tem a ver também com o romantismo crítico, com essa relação também Uhum. homem-natureza, né? Sim, é E até muito o próprio bonito. título se você quiser comentar, o título do romance né, de um poema do De um William poema. Blake. Todas as epígrafes, né? O livro é dividido em capítulos relativamente curtos e todos os capítulos iniciam com uma epígrafe. Essas epígrafes todas foram retiradas de poemas do William Blake, que é um poeta do século XVIII, né? E que já escrevia e já se interessava, um pensador que já se interessava. Então, quando eu digo que é um mal-estar antigo, né, que não é um mal-estar contemporâneo, mas que já se arrasta, já era uma questão para ele. E ele tem um poema muito bonito que chama Augúrios da Inocência, está traduzido para o português, é fácil de encontrar na internet. E a maior parte das epígrafes são retiradas desse poema. E esse poema, se a gente lê ele na íntegra, do começo ao fim, eu acho que ele é uma experiência estética e ética, filosófica, muito complementar ao livro da Olga. E o próprio título, Sobre os Ossos dos Mortos, também é, como você já disse, uma passagem de um poema dele. E teve acho que foi a Margarete, se eu não me engano, que comentou que você já disse em algum momento que esse livro ele se desdobra em um filme. Eu sei que a própria Olga roteirizou, né, um filme, mas eu não sei se ela está fazendo referência a esse filme ou se você fez o diálogo dessa obra com algum outro filme. Não, foi com essa adaptação mesmo, chama Rastros, é fácil de encontrar também na internet. Acho que Rastros é o título de português de Portugal, não tenho certeza, mas é fácil de encontrar. É muito bonito visualmente, mas é um filme, na minha opinião, que faz uma leitura mais dramática do livro. É uma leitura legítima, porque o trecho que você leu, por exemplo, é um trecho muito dramático, né? Um trecho sério, um trecho muito triste. Então, existem passagens muito dolorosas, né? Que falam muito do desamparo dela, da Janina Duschenko, dos animais, da humanidade, dos mais frágeis, de maneira geral, de um desalento. E o filme faz uma leitura do tom, o tom do filme é mais assim. Para mim, no entanto, isso é uma perda, porque eu acho que o livro, uma das qualidades dele é transitar entre tons tão distintos, sem trancos, assim, né? Então, ao mesmo tempo que ela abre um parágrafo super reflexivo, outro super comovente, em seguida vem alguma coisa muito engraçada, então, ou que pode produzir graça, né? Então, eu senti falta disso. Para mim, eu acho que um filme e uma série que tem um tom mais parecido com o livro, embora o enredo seja outro, é Fargo, dos irmãos Coen, que se passa também numa cidadezinha, no meio da neve, e que também tem drama, suspense, comédia, e que tem essa coisa da comédia de erros, que para mim é muito forte nesse livro. Então, eu acho que em termos de enredo tá tudo lá no filme, mas em termos de tom, eu senti falta do humor. É curioso, né? Porque quando a gente vê uma adaptação cinematográfica, sempre se enfatiza um dos lados, né, do enredo, assim, é difícil. E aí, e aí pela imagem, como isso muda, reconfigura todo o enredo, né? Eu digo isso Sim. porque o Coates tem uma adaptação do Desonra. E aí tem uma questão de iluminação do filme que eu acho que
reconfigura um pouco o final, sabe? Da história, assim. Sei. Nesse Porque sentido, muda a escolhas, interpretação, né, né? que as pessoas fazem, que o roteirista e o diretor fazem na hora da adaptação, né? Eu acho que muda a interpretação mesmo. E aqui a Aline está falando que da senhora Dutchenko, que é complexa e autêntica. Fabi, uma outra coisa que acho que a gente ainda tem um tempinho, que eu acho interessante que você começou a comentar, e aí puxando de novo por essa questão da crítica, né, que a Olga faz em relação ao ser humano e natureza no sentido mais alargado que você falou, né, que ela está questionando que quem faz essa crítica é uma mulher. E uma Uhum. mulher que envelhece, né, que Sim. é uma senhora. E Ótimo aí você falar disso. eu acho que é interessante, porque, de novo, Uhum. eu vou puxar um pouco o diálogo com a Elizabeth Costello, assim, porque a Elizabeth Costello tem um conto que a mulher que envelhece. E aí tem Uhum. também relação com os gatos, né? No caso da Sim. Costello e no caso da Dutchenko, ela também fala, as pessoas sempre acham que as mulheres que eu sou uma mulher louca, excêntrica Uhum. que eu devo ficar só mulher sozinha que fico com os gatos. Então tem acho que também um pouco essa crítica também às convenções ligadas à mulher, né? E um pouco Sim. quanto a mulher também traz discussões, propondo discussões nesse mundo contemporâneo, né? Sim, eu acho que ela faz um tratamento disso também, como com tudo, muito sofisticado, muito complexo, né? Que não é nada do que eu estou dizendo aqui, que ela problematiza essas questões todas, dos animais, da relação com a natureza, com as relações de dominação, de subjugação. Ela não faz nada disso de uma maneira panfletária, de uma maneira que se pareça com outros discursos. Ela faz isso de uma maneira literária, complexa, né? E a questão de gênero, para mim, também aparece da mesma maneira, né? Sem nenhuma adesão a nenhuma cartilha. Eu acho que ela faz isso de uma maneira prova que é perfeitamente possível dar um tratamento literário para essas questões muito que não deixa a desejar a nenhuma outra obra literária, apenas porque está também tensionando essa questão. Eu adoro, pessoalmente adoro o fato dela ser velha, né? Eu acho que inclusive a palavra velha a gente tem dificuldade de usar como se ela fosse pejorativa, né? Eu acho que a gente tem poucos exemplos na história da literatura de protagonistas velhas e tão agentes, né? E tão pensantes e tão centrais para as histórias de uma maneira improvável, né? Ela é solitária porque ela gosta de Uma viver opção, sozinha, né? mas ela está o tempo todo sendo solicitada, né, de diversas maneiras. Estou tentando Tem uma evitar alguns relação spoilers. bonita ali de amizade que se forma ali entre o quarteto, né? Que para quem Sim, for ler central. depois. Central. É muito bonita, mas é legal como ela se apropria, e aí isso é um pouco um spoiler, ela se apropria dessa ridicularização cultural, ela está pensando em todas essas convenções culturais tolas, ou que precisam ser revistas, ela se apropria dessa convenção, né, que é a mulher louca, a mulher solitária, a mulher velha, e se vale disso justamente para pôr o plano dela em ação, né? Assim, no final ela até diz que ninguém, enfim, que ninguém desconfia, ninguém pensa que uma mulher velha com uma sacola que pode estar fazendo, acha só que é sempre uma mulher velha com uma sacola andando, né? Que é uma Então, imagem, né, recorrente, comum e que aquilo ninguém vai desconfiar. e no universo dela nada né? Tudo ela torce, tudo ela pede pra gente. Inclusive, eu queria dizer que se a gente lê prestando atenção palavra por palavra, o primeiro título, né, do primeiro capítulo é E agora prestem atenção.
Então parece que ela já está fazendo esse pedido desde o começo, né? Vamos prestar atenção nas coisas pela primeira vez, né? Como se a gente estivesse vendo todas as coisas pela primeira vez, à medida do possível. Todas as coisas que ela está propondo, né? A questão dos nomes é só um exemplo disso, né? Mas ela está propondo que a gente possa olhar para as coisas que a gente já naturalizou, para as coisas que a gente já tomou como certas, ou naturais mesmo, né? De outro jeito, para a gente estranhar. Ela está pedindo para a gente estranhar o mundo, né? Então, ela se apresenta como uma estranha e causa estranhamento, mas ela quer que o mundo todo possa ser estranhado para a gente, né? E eu adoro que isso inclua também a questão de gênero e a questão da velhice. É uma obra que suscita muita. Acho que o que a gente tentou um pouco fazer aqui, né, Fabi, que está acabando, é um pouco contar um pouquinho, um pouco dar algum. Tratar de algumas entradas, né, portas de entradas na obra, um pouquinho da sua. Você mostrando um pouco da sua visão sobre a obra, mas que o legal é ler esse livro que trata desses temas super contemporâneos numa leitura que eu acho que muito prazerosa, né? Que faz você pensar sobre entrar naquele universo, mas depois te devolve para o nosso universo, para a nossa realidade, com, digamos, isso que você falou do estranhamento, com outra lente, né? Pensando nas questões que estão ali propostas, né? Para o nosso dia a dia. Uns livros que eu acho que conjugam muito bem com ela, não dá pra gente falar de todos, mas os livros do Ailton Krenak, pensando no Brasil, eu acho que eles propõem uma reflexão dele no plano mais filosófico, ela no plano mais literário, mas acho que eles conversam muito, porque ele também propõe essa mesma reflexão sobre o olhar humano sobre a natureza, né? E como isso pode estar na origem de todos, ou de quase todos os nossos males, os males que a gente está enfrentando hoje, e como a gente precisa revisar essa posição no mundo. E aí eu acho fabuloso como a arte, no caso da literatura, tem esse poder, né, de entrar na casa de cada um de nós e nos provocar, abrir uma porta para que a gente possa habitar essa vila, né, lá na divisa da Polônia, esse corpo dessa mulher, quando a gente está na história o tempo todo na perspectiva dela, e que a gente precisa deixar um pouco o que a gente já sabe, ou acha que sabe sobre o mundo e sobre a gente mesmo, sobre todas as coisas, um pouco suspenso, para poder acompanhar o passo dela, né? Senão a gente vai ficar sempre resistindo, estranhando, e aí fica difícil entrar, né, na história. E esse convite por si só, né, que a literatura faz, eu acho que já também é muito transformador e que a gente está precisando fazer esse exercício para além da literatura também, né? É uma primeira experiência, né, para levar para depois. Fabi, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação. Adoraria ficar falando com você mais tempo. Eu também, Thalita. Depois a gente combina outras conversas. Muitíssimo obrigada. Obrigada por ter apresentado esse livro também. Assim, fiquei mais instigada depois que você falou que estava lendo. A gente tem que conversar ainda. Quero saber da sua pesquisa também. A gente vai marcar mais conversa. A gente combina. Muito obrigada, Fabi. Agradecer também todo mundo que está aqui, que acompanhou a live. Quem não leu, leia. E acho que também toda obra é muito legal a gente reler. Essa é uma dá muita vontade de reler agora, depois de sabendo o final, né? E dizer para o pessoal que agora, as letradas e confinadas, a gente vai fazer as nossas conversas numa periodicidade quinzenal. Então, sexta-feira que vem não tem, mas a gente vai ter na outra, no dia 4 de setembro, e aí a gente vai falar sobre o livro da Herta Miller, que é uma escritora romena, né, que escreve em alemão. A gente vai falar sobre o livro que se chama Tudo que Tenho, Eu Levo Comigo. Quem vai conversar com a gente é uma outra colega lá da Teoria Literária, que é a Ana Luísa Rocha. Então a gente espera todo mundo.
E outra novidade que eu quero falar rapidinho, acompanhe nos nossos posts, que a gente tem uma novidade também de um curso que a